Olá, ótima tarde para você. Estamos começando para todo o Brasil mais uma edição do IES TV Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 29 de março de 2023, e eu trago para você as principais notícias do Brasil e do mundo aqui na tela da IES TV. Olha só, o Brasil chegou à marca de 700 mil mortes por Covid-19. Vacinação é a principal forma de combater a crise sanitária, destaca o Ministério da Saúde. Quer saber mais? Põe na tela. O Brasil alcançou nesta terça-feira a marca de 700 mil mortes causadas pela Covid-19, informou o Ministério da Saúde. No último dia 11 de março, a pandemia completou 3 anos e deixou muitos impactos na vida dos sobreviventes e daqueles que perderam alguém pela doença. O Ministério da Saúde destacou que a vacinação é a principal forma de combater a crise sanitária e proteger contra os casos graves e óbitos causados pela doença. Todos os integrantes dos grupos prioritários podem receber o reforço com a vacina bivalente contra a Covid-19. A dose oferece proteção contra a variante original do vírus causador da Covid-19 e contra as cepas que surgiram posteriormente, incluindo a Ômicron, variante de preocupação no momento. Para receber o imunizante, é preciso ter completado o esquema primário com as vacinas monovalentes e respeitar um prazo mínimo de 4 meses desde a última dose recebida. O Ministério da Saúde reforça que também as vacinas monovalentes, quanto as bivalentes, têm segurança comprovada e são igualmente eficazes na proteção contra o coronavírus. Lembrando que podem se vacinar contra a Covid-19 com a dose bivalente os idosos de 60 anos ou mais, a população privada de liberdade, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema de privação de liberdade, gestantes e puérperas e trabalhadores da saúde. A vacina também está disponível para adolescentes a partir dos 12 anos de idade e adultos dentro dos grupos prioritários, como pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e pessoas com deficiência permanente. Aí, eu digo para você o seguinte, estamos ainda durante esse vírus, né? Teremos que conviver com esse vírus. Infelizmente, assim como convivemos com o H1N1, quando teve o H1N1, agora com a Covid, ele vai se tornar hábito na sociedade. O que nós queremos é que ele não seja aquele vírus letal como ele foi lá no início de 2020, né? Que ele não seja um vírus que leve a óbito. Infelizmente, muitas famílias perderam entes queridos, né? E quando uma família perde um ente querido, já são 100% daquela família que perde, né? Triste. Então, previna-se como puder e como conseguir. E aí, essa notícia fala isso. Porém, a OMS, ela fez um outro alerta. A OMS modificou as recomendações para vacinação contra a Covid-19. A organização considera que os adultos com boa saúde não precisam de uma dose adicional da vacina. Ai, 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 hein? Põe na tela. A Organização Mundial da Saúde considera que os adultos com boa saúde não precisam de uma dose adicional da vacina contra a Covid-19, além da vacinação primária e de um primeiro reforço, pois os benefícios são mínimos. Para esse grupo de pessoas com menos de 60 anos de risco médio, assim como crianças e adolescentes de 6 meses a 17 anos com comorbidades, não há risco de receber doses adicionais
nacionais, mas os benefícios para a saúde são reduzidos, afirmaram os especialistas em vacinas da OMS. O Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização da OMS divulgou as recomendações atualizadas após sua reunião esta semana em Genebra. As novas recomendações do SAGE refletem o impacto da variante Ômicron e do elevado nível de imunização registrado entre a população mundial devido às infecções e graças à vacinação, afirmou a OMS. O SAGE propôs 3 novas categorias prioritárias para a vacinação contra a Covid-19, com base no risco de desenvolver uma forma grave da doença ou de morte. É o alto, o médio e o baixo. Ao mesmo tempo, idosos, adultos com outras patologias, imunossuprimidos, grávidas e profissionais de saúde da linha de frente são aconselhadas a receber uma dose de reforço após a vacinação inicial e o primeiro do reforço. O SAGE recomenda um intervalo de 6 meses a 1 ano entre os reforços, dependendo das comorbidades. Que é isso, hein? Isso aí me faz lembrar quando o Bolsonaro falou, o ex-presidente Bolsonaro falou do físico de atleta, lembra? Que todo mundo criticou, todo mundo tirou onda, todo mundo tirou sarro. E aí agora a dona OMS, que lá atrás assustou todo mundo, falando que era algo muito letal, falando que tinha que usar máscara, depois que tinha que se vacinar, iniciando que tinha que ficar em casa, segurando todo mundo dentro de casa, né? Nessa situação aí, muito dinheiro rolou, muito dinheiro rodou entre as prefeituras, entre os estados, entre o próprio governo federal, disponibilizando para esses estados e cidades. E aí eu te pergunto, agora vai falar o mesmo que o Bolsonaro falou lá atrás? E que todo o mundo, não foi todo o Brasil, foi todo o mundo foi contra ele. Não estou defendendo aqui Bolsonaro, não estou nem defendendo nem criticando o Bolsonaro, não, né? Mas nessa questão é de se pensar, de colocar a mão na consciência. E pergunto, onde vai e como vai se recuperar esse dinheiro que perdeu, né? Que disponibilizou para agora a OMS, que assustou o mundo, virar e falar que não tem essa obrigatoriedade. Triste, hein? Isso é pauta para Rodrigo de Freitas hoje à noite, hein? Hoje o Contra o Tempo vai abordar isso daí, se prepara. A partir das 18 horas tem Contra o Tempo hoje. Olha só, a União Europeia valida fim dos motores a combustíveis fósseis até 2035. Entre os 27 países do bloco, apenas a Polônia votou contra. Põe na tela. Os ministros da Energia da União Europeia deram sua aprovação final nesta terça-feira à proibição de vendas de carros movidos a combustíveis fósseis a partir de 2035, depois que a Alemanha suspendeu um bloqueio durante questionado. A votação foi uma formalidade depois que os representantes permanentes dos países em Bruxelas apoiaram o histórico acordo na segunda-feira, dos 27 países membros do bloco, enquanto a Bulgária, Itália e Romênia se abstiveram. A proibição de motores de combustão interna é um pilar fundamental na ambiciosa meta do bloco de atingir a neutralidade climática até 2050, com zero emissão líquida de gases de efeito estufa. O acordo sobre os motores deveria ter sido aprovado no início de março, mas para a frustração generalizada, a Alemanha surpreendeu ao anunciar um veto e exigir uma isenção para os combustíveis sintéticos. A mudança de posição da Alemanha gerou grande mal-estar nas capitais europeias, já que o acordo havia sido arduamente negociado e até aprovado no Parlamento Europeu. Os combustíveis sintéticos, para os quais Berlim buscou regras excepcionais, ainda estão em desenvolvimento e devem ser produzidos com eletricidade baixa em carbono. Ativistas ambientais se opõem a esses combustíveis.
Representantes da poderosa indústria automobilística da Alemanha alegam, no entanto, que esses combustíveis sintéticos poderiam permitir que carros com motores de combustão interna fossem comercializados depois de 2035. Ante esse novo acordo, o ministro alemão dos transportes Volker Wissing celebrou na segunda-feira que os veículos com motores de combustão poderão ser matriculados a partir de 2035, apenas se utilizarem combustíveis que sejam neutros em suas emissões de CO2. Ora, vamos mudando de assunto aqui. Uma mulher foi enterrada viva e pede socorro e é resgatada no túmulo em Minas Gerais. A vítima foi salva com ferimentos da cabeça pela polícia militar e a motivação do crime seria um desacerto representando uma arma de fogo. Põe na tela. Uma mulher de 36 anos foi enterrada viva, pediu socorro e a polícia militar a resgatou nesta terça-feira de dentro de um túmulo no cemitério municipal de Visconde do Rio Branco, no interior de Minas Gerais. A polícia informou que os coveiros do local chamaram a corporação depois que perceberam que a estrutura estava fechada com tijolos e cimento fresco. No local, os policiais que atenderam a ocorrência escutaram pedidos de socorro. Ao abrirem o túmulo, a mulher foi resgatada com ferimentos na cabeça. O serviço de atendimento móvel de urgência socorreu a vítima para um hospital da região. O tempo que a mulher ficou dentro do túmulo não foi divulgado. No entanto, segundo a Polícia Civil, a motivação do crime seria um desacerto referente a uma arma de fogo. Além disso, dados do Registro de Eventos de Defesa Social, da PM, também apontam que a mulher teria guardado entorpecentes para 2 homens. Contudo, as drogas foram extraviadas. Outro suposto motivo que é investigado pela polícia. É complicado uma situação dessa, hein? A notícia diz que foram 10 horas presa dentro de um túmulo. 10 horas ela ficou dentro de um local fechado. Que sensação, né? Que claustrofobia dá só de imaginar essa sensação de estar preso, né? Mas aí é uma resposta para quem se envolve com o crime, né? Se envolve com o que não é bacana. Essa daí, infelizmente, é a lei deles, né? Mas tem que se averiguar, tem que se pesquisar, tem que se entender como foi que conseguiram, olha só, como foi que conseguiram enterrar ela ali. Como foi que conseguiram usar um túmulo ali da prefeitura, né? Um túmulo público para fazer perfeitinho. Fecharam o túmulo, enterraram. Como conseguiram? Quem facilitou? Quem arrumou? É isso que precisa saber. Olha, a ata do Copom veio com o termo mais condizentes, afirma Haddad. Ministro pede ajuda ao Banco Central para coordenar políticas. Põe no ar. Haddad pediu colaboração entre o Banco Central e a equipe econômica para coordenar as políticas fiscais, que cuida da arrecadação e dos gastos públicos, e monetária, taxa de juros para segurar a inflação. Segundo ele, a união é necessária para que o país cresça com baixa inflação. No início da manhã desta terça-feira, o Banco Central divulgou a ata da reunião da semana passada do Copom, que manteve em 13,75% ao ano a taxa Selic, juros básico da economia. Segundo o documento, a inflação brasileira está desacelerando e o controle dos preços requer serenidade e paciência. O Banco Central ressaltou a continuidade de incertezas em relação à economia, como o aumento de gastos públicos e a alta da dívida pública. A ata, no entanto, ressaltou que as novas regras fiscais que substituirão o teto de gastos poderão trazer alívio nas expectativas da inflação, desde que tenha parâmetros críveis. Na semana passada, Haddad tinha considerado muito preocupante o comunicado emitido pelo Banco Central,
Após a reunião do Copom, para o ministro, a divulgação do relatório de avaliação de receitas de despesas, no último dia 22, demonstrou o compromisso do governo em reequilibrar as contas públicas, e seria uma razão para o Banco Central começar a flexibilizar a política monetária, em vez de endurecer o tom no comunicado. Em relação às novas regras que substituirão o teto de gastos, Haddad disse que terá uma reunião conclusiva no dia de hoje com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, embora a emenda constitucional da transição estabeleça até agosto o prazo para o governo enviar um projeto de lei complementar com o novo marco fiscal. Haddad disse que o prazo máximo com o qual trabalha para encaminhar o texto ao Congresso é de 15 de abril. Nessa data, o governo tem de enviar o projeto de lei e diretrizes orçamentárias de 2024, já com os novos parâmetros que guiarão o orçamento do próximo ano em consonância com o novo modelo. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou e eu quero agradecer a sua audiência. Amanhã eu estou de volta nesse mesmo horário aqui na tela da ISTV. Continua com a nossa programação. Até amanhã. Tchau, tchau.